Boa tarde, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Ronda do Mercado. Esse programa, onde todos que nos acompanham aqui já devem saber de cor, que a gente vai fazer análise técnica de ações em busca de oportunidades para swing trade. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Fila, sou analista CNPIP e vou estar aqui com vocês pela próxima uma hora analisando diversas ações da nossa Bolsa Brasileira, certo? Especialmente hoje, vocês devem estar percebendo aqui, não teremos imagem, estamos com alguns problemas audiovisuais, porém, é, vou poupá-los, né, de ver o meu rosto aqui, para a felicidade de vocês. Porém, a gente vai ter sim a tela, vamos ter os gráficos, já está aqui na tela o gráfico do Ibovespa hoje, certo, pessoal? É, vou falar um pouquinho de ontem, que ontem também não teve programa, certo? Ontem a gente viu o Ibovespa aqui caindo aproximadamente 1,5%, certo? Esse 1,5% de queda foi, primeiro, por uma questão geopolítica, né? O Trump lá falando que ia atacar massivamente o Irã, então trouxe o preço do petróleo para cima e, com isso, expectativa de inflação mais altas e os juros lá sobe, e aí subiu os juros do mundo inteiro. E também pela decisão de juros dos Estados Unidos, né? Ontem teve o FONC, né? Que é a decisão de juros lá do Banco Central, com o Kevin Walsh, que é um presidente que assumiu recentemente, e está mudando um pouco as coisas por lá, certo? E aí o pessoal está um pouco sem entender direito como vai ser essa nova metodologia dele. O pessoal, ele também não se explica direito, fica um clima meio ambíguo, e acabou que os juros lá abriram bem por esses dois motivos. Os juros abriram bem, quer dizer, os juros dos Estados Unidos subiram forte, e a gente não é isolado do mundo, acabou sofrendo também, os juros nossos subiram, e a nossa bolsa caiu com isto, certo, pessoal? Hoje, pelo contrário, tivemos já dados aqui de inflação muito bons, né? Hoje, dia 30 de julho, tá? Dia 30 de julho, quinta-feira, tivemos IGPM, que é um dado de inflação que veio abaixo do esperado no Brasil, e dados de inflação e de atividade econômica nos Estados Unidos, que vieram melhores também, né? Então, a gente teve um movimento positivo no Brasil e um movimento também mais ameno no mundo. Então, a gente tá bem posicionado, né? Com relação a juros, falando da parte mais macroeconômica como um todo, a gente está bem posicionado. Só que a gente tem que torcer para que o mundo não piore as coisas para a gente não desandar aqui. Bom, falando aqui sobre o Ibovespa agora, né? A gente já vinha falando, né? Que ele teve essa alta forte aqui desde outubro de 2025, depois teve uma queda, né, um movimento corretivo a partir do início aqui de metade de maio, né, ele começou a cair, parou de fazer topos mais altos e começou a cair, perdendo fundos anteriores. Recentemente, aqui em junho, teve essa lateralização, começou a fazer fundos altistas, no que poderia ser até um movimento altista que a gente estava falando, começou a testar de novo a linha de tendência de alta. Ontem quase quis romper, ainda está acima e hoje se mantém acima, o que é muito positivo, certo? De novo, pessoal, quando é que eu vou ficar realmente feliz com o nosso Ibovespa? Se ele romper aqui a região de topos anteriores, aqui que não está conseguindo passar, dos 178.200 pontos, certo? A gente comentou aqui segunda-feira sobre os outros indicadores, certo? Vamos dar mais uma olhada neles, que eles estavam tendo uma certa divergência nesse movimento altista. O que eu quero dizer divergência? A gente via que a partir, deixa eu botar aqui a cruzinha que fica mais fácil da gente enxergar. A partir daqui, né, desse momento que foi onde ele fez o fundo e começou a ter esse pequeno movimento de alta, a gente viu, por exemplo, que o momentum, em vez de ele também tá fazendo um movimento de alta, estar como se fosse numa tendência de alta, alguma coisa nesse sentido, a gente vê que não, né? Ele estava bem lateralizado, fazendo topos aqui e fundos também na mesma região, e aqui até estava rompendo esse fundo. Isso aqui a gente pode chamar de uma certa divergência, quando o indicador não acompanha o movimento, certo? E o mesmo a gente estava vendo para o OBV, certo? O OBV, que é de volume, ele também poderia ter um volume crescendo, né? Algum volume opa, que fosse talvez assim, né? Traçando aqui uma linha para que vocês possam entender. Porém não, né? Porém a gente vê que ele está bem lateralizado, até um pouco negativo. Isso aqui assustava um pouco. Continuamos ainda com essa divergência, o que talvez eu não tenha tanta confiança de que ele realmente vai romper esse suporte que a gente está vendo.
a resistência que a gente está vendo aqui no 178 que eu falei, certo? 178, 100. O que que eu acho, tá, pessoal? O que que eu sempre digo para vocês? Que para mim preço faz muito mais, tem muito mais peso do que os indicadores. Os indicadores são confirmadores ou não. Então, justamente para mim, eu estou vendo essa tendência altista, o que eu acho que vai ter essa continuidade de movimento de alta. Os indicadores que eu estou falando, essas divergências que eu estou falando a partir dos indicadores, me colocam com certo receio de que isso possa não acontecer. Então, estou acreditando na alta com menos confiança. É isso que passa a leitura, certo, pessoal? Além do Bovespa, aqui eu tenho uma passada antes pelos outros indicadores, todos eles subindo muito bem hoje, mas nenhum assim que teve alguma alteração digna de eu poder trazer aqui, de eu precisar trazer aqui, certo? Todos eles mais ou menos a mesma tendência de quando a gente avaliou na segunda-feira, certo, pessoal? Com isso, a gente pode passar a olhar as nossas ações, né? A gente tinha parado em PetroRio, em Prio 3, nem sei se fala mais PetroRio, né? Em Prio 3, depois a gente viria positivo, tá? Antes de analisar positivo e entrar na nossa ronda, eu acho que vale a pena a gente comentar, porque a gente também está na temporada de balanços aqui no Brasil. Ou seja, quando as empresas começam a reportar as seus resultados do último trimestre, certo? Do segundo trimestre que nós estamos reportando agora. E uma coisa que eu sempre comento com vocês, que eu não quero operar ações que estão próximas, não vou tentar abrir posições novas em ações que estão próximas de divulgar balanço. Por quê, pessoal? Por causa, por exemplo, do que aconteceu com Sambi. Santander divulgou balanço ontem antes de abrir o mercado, tá? Um balanço que o mercado não gostou. Então vamos assim, né? Vamos olhar o que a gente estava vendo para a Sambi antes de fechar, antes de abrir o mercado. Aqui a gente já vai fazer essa análise também para que vocês entendam, certo? Por exemplo, Sambi, a gente via que ela estava num movimento, vamos pegar aqui mais longo, né? Ela estava num movimento altista, meio lateralizando, né? Aquele movimento altista fraco, mas num movimento de alta, né? Sempre fazendo topos maiores, aí faz fundo, aí faz topo maior. Por exemplo, vamos pegar aqui desde outubro de 2025, que é quando vê esse movimento mais forte, né? Depois, aqui, como muitas ações aqui da nossa bolsa, com o início da guerra, ela começou a fazer topos menores, né? Então, aqui ela começou a cair, né? A partir de fevereiro aqui ela começou a cair, vem caindo até final de março, volta, faz um topo menor, que aí a gente sabe, né, pessoal? Que a gente sempre comenta, dois topos descendentes, a união desses dois topos descendentes pode criar uma linha de tendência de baixa que vai ser confirmada no terceiro toque. Esse movimento ele veio, né, respeitando essa linha, ele veio realmente em queda até que chegou num patamar aqui de 12,50, começou a lateralizar, testou a linha de tendência de baixa, rompeu fundos anteriores, porém voltou, né? Voltou aqui, o comprador voltou a aparecer, trouxe o preço para cima dessa região de lateralização que nós vimos aqui a partir de maio, rompeu a linha de tendência de baixa e continuou aqui nessa lateralização, certo? Então, aí o que a gente estava vendo já aqui? Vamos tirar essa linha daqui, né? Até ontem, antes da divulgação do balanço, o que a gente estava vendo? A gente estava vendo um movimento altista, né, pessoal? A gente até tinha falado, poxa, quem sabe daria para ter comprado no rompimento da lateralização. Por quê? Porque a gente estava vendo que esse movimento de alta, esse movimento aqui que estava começando a se formar, vamos botar aqui que seria esse movimento de alta aqui, digamos, tá? Um movimento em que a gente estava vendo fundos mais altos, né? Estava vindo acompanhado de volume. Olha como o volume estava quando estava na lateralização, a gente pode ver aqui um volume baixo, né? E aqui não, aqui a gente viu que começou a ter volume, dizendo, poxa, a ação está se encaminhando para o positivo, né? Inclusive, a gente falou que podia comprar ela, né? O que aconteceu, pessoal? Vamos ver até o último dia aqui. Olha como é que foi esse volume, um candle forte, com um gap, com volume, né? Aqui era uma ignição para mim, sabe? Esse candle, esse primeiro candle aqui, do dia 27, rompendo essas regiões de topos aqui, que vem desde maio, né? E depois com esse candle abrindo com um gap para cima já, né? Um gap de alta aqui com bastante volume acima da média. Poxa, isso aqui é início de movimento, né? A gente pode ver até o
a banda de Bollinger abrindo, né? Dizendo, poxa, vai com força, né? E aí veio o resultado, e o resultado não foi, o mercado não se agradou do resultado, e aí olha só, olha o volume, como já aumentou um monte em queda, abriu um gap aqui, ó, gap que eu quero dizer, pensa que fechou em 13,69 e já abriu com, digo aqui já para vocês, 5,5 de queda. Já abriu uma ação com 5,5 de queda, não tem muito o que fazer, né? Aí hoje, de novo, muito mais, olha o volume, como ficou bem mais alto do que nós estávamos vendo, né? 4 vezes maior, e caindo ainda, rompendo fundo, muda completamente, né, pessoal? Por isso, eu já vou analisando aqui Sambi. O que ela está me dizendo primeiro? Agora ela está me dizendo que é queda, né? Ela está rompendo uma região de lateralização de fundo. Claro que para mim seria melhor ainda, né? Agora romper realmente esse fundo aqui, tá? Região de 12 reais aqui, 12,04. Já vai ter outra região de briga aqui mais abaixo em 11,40. Não vou querer fazer essa venda, tá, pessoal? Já adianto para vocês, mas ela está muito mais me indicando que é queda do que alta. Por quê? Porque veio um balanço. Então, não gosto de operar, fazer análise técnica e entrar em operação logo antes do balanço, porque o balanço muda muito a percepção do papel e acontece esse tipo de coisa. Agora eles vão ter que botar no preço tudo que viram de errado e aí o gráfico vai absorver tudo isso, óbvio, né? E a gente vai ver para onde esse preço vai ir. Provavelmente, pelo que está indicando aqui, é para baixo, certo, pessoal? Então, já analisado o Sambi e já dando um conselho, cuidem, a partir de agora, tem uma listinha, tem várias listas aí que tem em sites, em qualquer lugar, tu bota aí calendário de balanços, tem no site Uninvest, tem onde for, antes de fazer uma compra ou uma venda, ou fazer qualquer operação de swing trade que alguém vai te indicar, olha se não vai ter, olha se não vai ter divulgação de resultados para não fazer coisa errada, certo? Além disso, já que estamos falando de algumas outras ações, eu vou trazer outras, depois a gente começa a partir da onde a gente parou, certo? GGBR, que a gente tinha falado, que era uma compra, né? Que teria dado uma compra aqui no rompimento de máxima. Ontem voltou, porque foi ruim, mas permaneceu ainda acima das máximas anteriores, o que foi muito bom, e hoje segurou também, tá, pessoal? Só para quem não lembra, a gente estava vendo GGBR, né, começando no movimento mais altista, né, segurando primeiro em regiões de topos aqui históricos, né, aí fazendo fundos mais altos, indicando força, né, e aqui começou a lateralizar de novo nessa região. O rompimento começou a ter um volume maior, principalmente aqui nesse candle aqui, dizendo, olha, agora eu vou romper, pessoal, agora eu vou romper, e realmente rompeu. Vamos ver se ele começa a ter força para continuar subindo, tá? Por enquanto, tá bem, tá segurando acima dos topos, né? Tá segurando acima dos 21, 24 e 64. Vamos ver a continuidade que vai dar este movimento. Uma coisa só que eu não gostei é que o momentum aqui não está acompanhando, tá? Ainda não estou tão gostoso com ela por causa só do momento. Gostaria que tivesse mais alinhado, que esse momento aqui tivesse subindo. Porém, a gente vê aqui o OBV sim, tá tendo acompanhamento de volume, o que para mim vale a pena, o que para mim importa bastante volume, né? Então o OBV me indica que sim, esse movimento está sendo acompanhado. Gostaria de só ver isso aqui apontando para cima. De resto, tudo certo, tá, pessoal? Se você fez a compra em Gerdau, GGBR4, tá? Dentro dos conformes, tá? O movimento de ontem assustou, mas não foi suficiente para colocar o papel para baixo. Hoje mostrou essa força, tá? Perfeito? Vou falar de Fleury. Fleury 3, a gente tinha falado sobre uma compra, né? Para quem não lembra, o papel vem em uma tendência de alta também desde 2025. Vou desenhar aqui essa tendência de alta para que todo mundo possa ver. Meu Deus, a linha pegou no lugar mais errado possível. Aí, né? Mais ou menos, né? A gente consegue ver essa tendência de alta, né? Que estava vindo. Aqui dá para ver bem, certo? Tendência de alta. Aí começou a lateralizar numa região de topo. Uma lateralização que eu vou dizer que é isso aqui, tá? Só que vocês entendam. Veja que ela faz dois topos na mesma região aqui, que pode ser considerado um topo duplo, né? Pode ser considerado não,
é um topo duplo, né? Ela vem, sobe, toca aqui, volta a cair, toca aqui de novo, faz um topo duplo. A ideia do topo duplo é que ele rompesse o fundo e replicasse essa altura aqui para baixo, né? Que seria, vamos fazer aqui aonde seria o alvo, tá? Quando rompe isso aqui. O comprimento dessa linha do fundo aqui é confirmação e deveria vir aqui até os 2,68. O que aconteceu? Aconteceu o quê? Não foi isso que aconteceu, né, pessoal? Ela não conseguiu romper com força, voltou, teve força para voltar acima da região que estava em briga, né? E aqui ela começou a colocar uma tendência altista, tá? Mirando o quê? Mirando esse topo aqui, tá? Mirando esse novo topo aqui, uma tendência secundária altista, para quem me acompanha aqui sabe mais sobre isso. Aqui seria, digamos, o que isso aqui está me mostrando, que é uma tendência lateral primária aqui, né, sendo formada, é uma tendência dentro dessa lateralização, ela vai ter mais uma pernada de alta. A gente tinha falado de tentar comprar aqui, não compramos, né? Não conseguimos comprar porque o preço pulou a nossa compra nesse dia aqui, né? No dia 10/7, porque como vocês sabem, né? Eu simulo aqui para vocês a compra que seria não durante o pregão, seria, ó, deixa ali uma ordem e se der certo, se pegar no pregão vai, porque tu pode estar fazendo outra coisa, né? Não é todo mundo que é que nem eu aqui que pode estar o dia inteiro na frente da tela aqui operando, né? Tá fazendo outras coisas, tem trabalho, tem outras coisas para fazer. É, e aí, deixa ali a operação, deixa ali a ordenzinha de compra, se pegar, pegou. Aqui não pegou, no caso, né? E foi sem mim, hoje estaria dando já teria dado a parcial, com ah, muita cara de que vai chegar até o topo anterior, tá? Nesse momento, pessoal, não consegui comprar, assim como eu, tu tá aí me olhando, também não conseguiu comprar. Nesse momento não tem nada a fazer, né, pessoal? Nesse momento não temos nada a se fazer. Infelizmente, ela já está muito próximo do topo. Ver como ela reage aqui no topo, ver se vai ter algum sinal, alguma coisa de rompimento, alguma coisa, e aí a gente tenta entrar depois, né? Se tu não conseguiu pegar essa compra, espera. É, ou se chegar aqui em cima, começar a perder força, a gente começar a ver os nossos indicadores mostrando divergência, algum sinal de um candle de reversão, uma figura de reversão, qualquer coisa nesse sentido, a gente pode até tentar vender papel, certo, pessoal? Até lá, nada a se fazer se tu está que nem eu aqui olhando, chateado, porque, pô, a leitura foi boa, tá indo pro lado certo e não nos pegou aqui. Deixa eu ver, ó. A gente ia ter colocado aqui no 86 e a mínima desse dia foi 90. Por 4 centavos não nos pegou, pessoal. É tristeza, né? É assim que funciona. O mercado financeiro é isso aí. O bom é que tem bastante oportunidade, o bom é que tem bastante ações, né? O bom é que a gente consegue, no longo prazo, ganhar dinheiro, ok? É, depois de Fleury, bom, depois de Fleury, acho que a gente pode voltar aqui a falar das ações, tá, pessoal? Vamos voltar para a nossa ronda. A gente tinha falado que era April, então é positivo. Agora vamos olhar positivo, certo? Bom, positivo a gente já falou algum tempo atrás, né? Bom, para quem não sabe, positivo é uma indústria aqui da área de tecnologia. Acho que ela é considerada de tecnologia, certo? Concorrente aqui da Intelbras, essas coisas assim. A gente vê que ela vem bem um preço assim que ela não tem subido de preço, né? Naquela ação assim que, nossa, como é bom ter ela na carteira por um prazo, eu não acho que é, tá? Então, é uma boa ação, talvez, para se fazer swing trade. Por quê? Porque aí tu entra e sai, porque você vai ficar com ela no longo prazo, ela não te paga dividendos muito, e dois, eu acho, né, eu não olhei mais se ela está pagando dividendo ou não, e dois, se eu comprei, digamos, aqui ó, em 2022, né, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo 47%. Então, não está valendo a pena, né? Em nenhum momento eu ganhei muito. Mas enfim, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Que ela é um papel que anda mais lateralmente, né? Tudo bem que é um range grande. Por exemplo, aqui em 2022, ela começou o ano mais em queda, certo? Opa, vamos trazer aqui de novo 2022. Ela começou o ano mais em queda. Aqui 2022. Começou em queda desde 2021, veio em queda, né? Aí depois subiu, recuperou, bateu nesse topo aqui, voltou a cair, segurou no mesmo fundo anterior, aí volta a subir,
toca em topos anteriores, e aí a gente vê uma região de lateralização grande, né, com regiões intermediárias que eu posso desenhar aqui, inclusive, né, botar uma linha aqui. Se eu botar uma linha, vamos ver se vai ficar certo. Não vai ficar certo, porque eu não peguei nem a linha certa. É essa linha aqui que eu quero. Aí, pronto. A gente pode ver que ela briga aqui nessa região, aí volta a subir, briga numa outra região aqui em cima, volta a cair aqui, né? A gente tem de novo esse movimento de queda, briga na mesma região de baixo aqui, segura, né, o preço, até que em 2025 aqui ela já está trabalhando abaixo desse preço, mas lateralizando, usando esse suporte que a gente estava vendo aqui como resistência, né? Ou seja, não consegue mais cruzar para cima, é uma resistência para a subida do preço, certo? E continua lateralizando durante 2025, aqui vamos chegar mais próximo, certo? Até que perde de novo essa região, acha um outro suporte aqui embaixo para chamar de seu, começa a trabalhar meio que lateralizando com um leve movimento altista, um canalzinho de alta aqui, olha, tem que ser muito querido para dizer que isso aqui é uma alta, né? Se nós formos ver aqui, porque é, ela sobe aqui 7% em meio ano, né? Desde setembro de 2025 até agora, chegando aqui a dar 25, mas cai, sobe, né? A gente vê que ela vai fazendo esse zigue-zague com fundos pouco ascendentes e topos pouco ascendentes, certo? É uma alta quase lateralizando aqui, tá? Mas é uma tendência, tecnicamente é uma tendência de alta, é um canal de alta bem desenhado que veio a perder esse canal de alta em maio de 2026, né? Perdeu o canal de alta, voltou, tentou segurar, voltou a cair. Aqui a gente já pode ver, dentro dessa lateralização, ela começou a formar uma tendência de baixa secundária, que a tendência de baixa se confirmou e rompeu essa tendência de alta mínima aqui, certo? É, então, vamos só tirar isso aqui para a gente deixar claro o que eu estou dizendo, né? Então ela veio, começou a cair. Então como é que a gente confirma isso, né? A gente confirma que tem topos descendentes, juntamos os dois pontos, segurou aqui de novo, respeitou, tá aqui, tá formada e confirmada a tendência de baixa, né? O papel veio, perdeu a região, inclusive de fundos de lateralização, e a gente achou, poxa, a partir de agora ela vai começar a lateralizar aqui mais embaixo de novo, como ela fez nesse momento aqui, né? Que ela veio e começou a lateralizar aqui. Quando perdeu esse fundo aqui, ela veio e começou a lateralizar aqui. A gente achou, poxa, vai perder aqui, vai começar a lateralizar aqui. Não foi isso que aconteceu, tá? Não, opa, que aqui tivemos uma pequena falha, deixa eu voltar com a linha aqui, né, tá, beleza. Não foi isso que aconteceu, por quê? Porque o preço teve uma força de compradores aqui que devolveu o preço acima dessa linha de suporte aqui, que é aquela lateralização mais recente, começou a tentar lateralizar de novo na mesma região, já não conseguiu, rompeu e está seguindo em queda, certo? E agora, o que que ela vai fazer, tá? Primeiro a gente pode atualizar essa tendência de queda aqui. O que que eu estou vendo aqui? Que na verdade é uma tendência de queda, segue nessa tendência secundária de queda, que agora já não é mais tão secundária, tá? É uma tendência já mais, que eu diria, quase primária. O que que ela pode fazer? Ela pode vir, o preço pode vir segurar nesse fundo aqui, opa, e agora sim, né? Começar a querer, vamos lá, cair aqui, começar a lateralizar aqui nessa região. Pode fazer isso, ou pode seguir fazendo isso aqui, ó, aquele zigue-zague de baixa, ignorando esse fundo anterior e dizendo, olha, eu estou sim numa tendência de baixa, me venda, tá? Por enquanto, ela não me diz nada disso. Eu acho que ela tem as duas possibilidades, tá? Eu não vou fazer nada no papel, tá? O que que eu gostaria de ver de novo? Primeiro ela vir, respeitar aqui embaixo, pelo menos, vir respeitar esse fundo anterior, voltar a subir, e aí ela vai me dizer se ela vai estar lateralizando ou não.
tem muito pano para manga, muito espaço para ela andar, tá? Se ela voltar a testar aqui e não ter força, talvez a gente pode até tentar uma venda para continuar nesse canal aqui, nessa queda que a gente está vendo no papel, mas é um tiro muito no escuro eu te dizer que isso vai acontecer ou não. Então, por enquanto, em positivo, espera, tá? A gente sabe que ela está em queda, a gente está vendo que está um papel em queda, acabamos de desenhar aqui que ela é para baixo. A questão é, ela vai continuar esse movimento de queda ou vai respeitar o último fundo para começar a lateralizar dentro dele até sair dessa tendência de queda? Então, eu não quero vender um papel que vai lateralizar, porque se ele vai lateralizar, ele não vai me dar o meu resultado que eu quero. Espera, pessoal. Espera. Se tu tem positivo na carteira comprado, se perder aqui os 13,30, sai fora, óbvio, né? Não vai ficar, porque aí a gente vai ver que ele vai ter a continuidade desse movimento de queda. Agora, se tu quer vender, espera romper pelo menos ali. Tem tempo para fazer alguma coisa, até lá a gente vai achar outra coisa para se fazer. Depois de positivo, a gente tem Marco Polo, Pomo 4 na nossa ronda aqui, né? Marco Polo, depois de muito lateralizar aqui, de 2020 até 2022, uma região aqui bem no fundo quase da ação, né? Ela começou em 2023 a ter uma forte alta, que não parou mais, que não parou mais, é uma ação que está forte, para quem não sabe, é uma indústria, fabrica ônibus, né? E é uma small cap, acho que já nem, acho que já está no, eu já não sei se está no Ibovespa ou não, mas era uma small cap, até depois eu ver se ela já entrou no Ibovespa, que eu não lembro aqui agora exatamente. Mas enfim, segue subindo, começou a subir já menos. Vamos desenhar aqui primeiro, vamos olhar pelo semanal que eu consigo explicar melhor. Aqui nós estamos no ponto que eu estava dizendo. Então a gente pode ver aqui, tirar os estudos que fica melhor de ver também. Então a gente pode ver aqui que ela vem nesse movimento altista, né? Meu ele vem nesse movimento autista bem acentuado, certo? Desde 2023, que eu falei, até 2024. A partir de 2024, ele começa a fazer um movimento autista menos íngreme, né? Menos acentuado, mas ainda é autista. Por quê? Porque ele ainda está fazendo esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui, digamos, é mais alto que esse fundo aqui. Então isso aqui é um movimento, é ainda tecnicamente alta. É uma alta que nossa, como é bom. Olha, não é nossa, como é. Opa, vamos trazer o diário aqui para que a gente consiga ver mais de perto. Não é nossa, como é bom, né? A gente vê esse fundo aqui e esse fundo aqui, a gente vê que esse fundo está mais baixo, esse fundo está mais alto, esse topo está mais alto que esse. Então aqui a gente tem sim, né? Aquele zigue-zague altista, em que esse fundo é maior que esse fundo e esse topo é maior que esse topo, certo? Continua uma tendência de alta, porém muito menos acentuado, que dá para se dizer quase como uma lateralização, tá? Porém, final de 2025, aqui em outubro de 2025, ao contrário de muitas ações da nossa bolsa, ela começou a perder força. E desde então, ela fez um fundo mais alto, né? Então, esse fundo aqui, vou desenhar aqui de novo, né, pessoal? Esse fundo aqui é mais alto que esse fundo aqui e fez um topo depois mais baixo que esse topo aqui, certo? O que isso me diz? Isso aqui me diz nada. Ela não está mais caindo e nem subindo. Se não está caindo nem subindo quando ela faz isso, o que eu vou ter que ver? O próximo fundo. Poxa, o próximo fundo é mais alto ainda que o anterior. Próximo topo, na mesma altura. Então, aqui talvez poderia ser uma tendência de alta se esse topo tivesse vindo para cá, talvez ela pudesse ter só feito uma correção e começar a subir. Não é isso que está me dizendo. Aí vem aqui de novo e faz um fundo na mesma região do outro. Opa, aqui a gente está vendo uma lateralização, né? Uma lateralização, que ela está sempre fazendo fundos iguais e topos iguais, está lateralizando. Então, beleza, né? Vamos tratar aqui 2026, né, que nós estamos, com uma lateralização, uma tendência primária de lateralização, que está aqui. Vamos deixar esses fundos aqui. O primeiro fundo era aqui, né? E o segundo fundo era esse outro aqui. O que aconteceu?
Dentro do movimento primário de lateralização, a gente tem aqui um movimento que começou a cair a partir de maio, né? E está numa tendência de baixa desde então. Tentou segurar aqui nos fundos anteriores, não teve força, né? Esse aqui perdeu, como nem viu. E aqui está continuando fazendo esse movimento de queda. Então está tendo uma queda, uma queda, uma correçãozinha da queda, uma outra queda forte. Agora está corrigindo o movimento de queda, tá, pessoal? Marco Polo, então, papel que está para baixo, eu quero comprar? Não. Eu quero vender? Também não. O que eu quero ver? Eu quero que ele me dê um sinal de venda para eu vender o papel, que aí sim eu vou querer. Se me der um sinal, eu posso querer vender. Até lá não faço nada. O que eu poderia ver de sinal? Quando chegar próximo aqui a linha de tendência de baixa, a gente vê que essa linha aqui que está em destaque para vocês, a gente vê como ela chega, se ela vai dar algum candle, né, um padrão de candle que é de reversão, se ela vai te mostrar alguma coisa nesse sentido, que aí a gente pode sim, quem sabe, pensar em vender. Até lá eu não tenho nada a se fazer, tá? Ou então ela pode romper essa linha de tendência de baixa, e aí podemos tentar buscar a entrada dela de novo nessa região maior aqui de lateralização para ele ficar fazendo isso aqui. Então ele poderia entrar aqui, se subir aqui de novo, aí a gente poderia tentar buscar uma compra para aproveitar essa lateralização, tá? Se tu está comprado em Marco Polo, o que eu vejo aqui, tá? Pô, tô comprado em Marco Polo. Realmente aqui eu vou só não vou gostar se ele perder bem esse fundo aqui, tá? Os 4,25. Tá longe. Eu sei que tá longe. Nós vamos ter que, nós estou falando aqui de uma queda de hoje, do preço de hoje, de aproximadamente aqui 18%. Então tu vai perder ainda 18% para chegar lá. Então, mas ali só que se tu tá comprado de longo prazo, começaria a me preocupar, tá? Se começar a perder aquela região com, mas perder de verdade, tá? Não é um candlezinho fechamento para fora disso. Não, tu vê assim já uns 2% abaixo disso, preço trabalhando, não conseguindo ganhar. Se tá num longo prazo. Se tu tá num swing trade aqui de curto prazo, a não ser que tenha comprado nesse candle aqui, que foi um candle que daria para ter comprado, que é um candle de reversão, que a gente já falou dele, é um possível martelo no fundo, em cima de uma resistência com volume, aqui dava para ter comprado. Então, se tu está comprado aqui, cuida muito o que vai acontecer agora, porque se tu operou aqui, tu pode ter operado o que a gente já viu aqui no passado, que é operar o candle, né? Eu não gosto muito de operar, mas tem essa operação. Aqui já daria para ter saído um pouco, e claro, puxa o teu stop já para baixo aqui dessa mínima em 5,18, certo? Eu faria isso se está comprado. Se tu não está comprado, não faz nada. Se está vendido, não faz nada, tá? Depois de Marco Polo, a gente tem Panvel, farmácias Panvel, área de saúde, né? Que em tese é para estar, as farmácias eram para estar ganhando um monte de dinheiro com o Monjaro e todas as tecnologias novas, medicamentos novos aí caros, que dão bastante margem também. Acredito eu, né? Não sei, não trabalho em farmácia, mas pelo que se fala é isso. Também não dei uma analisada. Panvel em si, né? Ela veio com uma forte alta, né? Deixa eu até colocar essa. Tem uma resistência aqui que sai, não sei por quê. Tá. Ela veio numa forte alta aqui em 2025, que nem muitos papéis. Começou a não conseguir mais fazer topos ascendentes, né? Então a gente vê aqui esse topo mais baixo, certo? Esse topo aqui em abril de 2026 abaixo, que sugere uma possível queda. A perda do fundo anterior confirma o pivô, e aqui a gente tem iniciado esse movimento de queda, certo? O que a gente está vendo nesse movimento de queda? A gente está vendo que ele tem aqui essa primeira linha de tendência de baixa, ele vem caindo, acha um suporte aqui para trabalhar, começa a lateralizar aqui o mês de junho dentro desse acima desse suporte, né? Mas não conseguindo fazer topos ascendentes, respeita a linha de tendência de baixa até que dia 9 de julho aqui ele tem um candle que um pouco mais de volume, começa a romper, querer romper. No outro dia ele abre um candle já com gap, né?
Aqui está me mostrando, opa, Panvel para cima, tá? Panvel pode ser para cima. O que dava para ter sido feito? Dava para ter sido feito o que a gente fez com outros papéis, certo? Que era tentar comprar o rompimento dessa lateralização desses topos anteriores em busca de uma correção altista, pelo menos para chegar em regiões de fundos anteriores, uma correção um pouquinho maior desse movimento aqui de baixa, tá? Problema é que essa correção aqui ficaria muito longe para pegar, certo? Talvez não ia chegar até os topos anteriores e tinha a média de 200, que é onde está segurando hoje, certo? O que eu quero dizer aqui? Vamos ligar aqui topos fundos, tá? Para a gente tentar ter um desenho. É mais ou menos aqui para ser um pouco, tentar ser um pouquinho. Aqui, tá? Aí tá mais bem desenhada a nossa linha. Essa nossa tendênciazinha curta de alta, que como eu sempre falo, pessoal, é poucos períodos, tá? Poucos períodos faz uma tendência fraca, não é uma tendência forte de alta. Eu não acho que ele está em alta que vai permanecer por muito tempo essa alta, tá? Isso aí vai me mostrar quanto mais tempo ficar, mais forte vai ser essa tendência de alta, bem como a linha de tendência, tá? Hoje ele me dá uma esperança bem positiva. Por quê? Porque a gente tem um candle acima dessa região aqui, que é uma região que agora é de suporte, né? Que foi uma briga para conseguir vencer, e com bastante volume, certo? Ainda não conseguiu fechar acima da média móvel de 200, mas aqui a gente poderia, tá? Aqui é um pouco mais arriscado, tentar entrar, bem arriscado, né? Deixa eu só fazer um Fibonacci aqui para a gente ver. Tentar ser mais. Pessoal, tá, vamos lá. Primeiro vamos prestar atenção aqui nessas linhas aqui. Vou fazer o seguinte antes. Vamos apagar os estudos que a gente tem aqui. Vamos falar um pouco sobre Fibonacci. Fibonacci, para quem não sabe, né, estuda bastante. Ixi, voltou todas as linhas, então não adianta. Aí não me adianta, né? Óbvio que vai fazer um estudo, vai voltar aos estudos, eu não vou largar aqui, tá? Mas olha só, pessoal, só para que vocês entendam, tá? Meu Deus, meu Deus, 20 minutos para conseguir explicar uma coisa simples. Se isso aqui é um movimento de queda, né? Se esse aqui é um movimento de queda que a gente está vendo por essa linha de tendência de baixo que está aqui em destaque para vocês, se isso é um movimento de queda, a gente pode dizer que uma correção pode ser que respeite um Fibonacci, tá? E o Fibonacci diz o quê? Que tem 3 níveis de correção, principalmente, tá? Que seria o 61.8, 50, essas 3 linhas do meio aí, tá? Ele pode corrigir até ali, tá? Então, aonde é que está a linha mais alta, a correção mais forte, que ainda estaria no movimento de queda, tá? Eu não precisaria que ele mudasse essa tendência aqui de queda, estaria se formando talvez uma tendência de queda primária, né? Uma tendência de baixa primária, mas ainda estaria, né, não perderia, não descaracterizaria o movimento, seria nos 13,49 por ali, tá? Vamos agora ver com calma o que isso nos dá. Se eu quisesse comprar aqui, no rompimento da máxima, minha saída está lá no 3,97, ou seja, já está saindo fora já da onde seria um movimento, apenas um movimento corretivo, segundo o Fibonacci, tá? Prefiro não fazer isso, tá? Prefiro não fazer essa compra aqui, tá? Mas tem compra. Eu acho que a gente pode ver uma compra sim, a gente tem aqui inclusive os outros indicadores, tá? Que estão indicando uma compra, pelo menos, né? Deixa eu trazer aqui a minha outra tela para vocês. Que a gente tem já o MACD acima da linha de sinal, a gente tem, deixa eu deixar um pouquinho mais claro aqui para vocês, aumentar um pouquinho, a gente tem o momentum aqui fazendo topos e fundos ascendentes também, né? Ou seja, o momentum está de alta, né? Desde
desde esse fundo aqui do papel lá em 8 de junho, né? E o OBV também está subindo pouco. Estão subindo pouco? Estão subindo pouco, mas estão subindo, né? Então esse movimento de alta está sendo suportado por volume, pelo momento do papel, está me mostrando isso também, tá? Então teria sim uma compra. Eu acho que pode andar esse papel. O problema é que justamente eu não tenho muito espaço para ele subir. No meu operacional, que vocês já sabem que eu tenho algo um pouco mais longo, geralmente, não cabe. Não cabe. Eu não faria essa compra pelo meu operacional. Mas tu tem um outro tipo de operacional, tu tem uma gestão de. Mas assim, ó, tem que ter gestão de risco. Vou falar de novo para vocês. Tu vai fazer uma compra do papel, tem que saber certinho o tamanho de posição que tu vai colocar para saber certinho quanto de risco tu está correndo, ou seja, quanto dinheiro tu vai perder se der errado a tua posição. Tu tem que saber isso. E se tu perder esse teu dinheiro, não vai ser algo que vai impactar no longo prazo a tua carteira, os teus rendimentos, o teu rendimento do mês, o teu rendimento do ano, tá? Então, veja bem isso, tá? Perfeito? Show. Tá aí, dei meu sermão para vocês. Se couber dentro da gestão de risco de vocês, é um papel que eu colocaria aqui com um olharzinho positivo para ele, tá? Depois de Panvel, a gente tem Banco Pai. Banco Pai, olha, a gente estava falando dele, é, vem falando dele bastante, né? Ele chegou a andar aqui. Eu não sei nem se eu deveria analisar ele, porque eu tenho analisado todo dia aqui para vocês, Banco Pine. Ele nem é uma ação que eu gostaria de olhar tanto assim, tá? Só que a gente viu. Mas aqui, daqui a pouquinho, vai ficar conhecido o canal de análise de Pine 4, tá? Mas vamos olhar, vamos olhar. Pine 4 está no movimento bem lateral, né? Um movimento primário lateral, com uma tendência aqui de queda que começou a ser rompida a partir de uma lateralização e começou a ter um movimento altista, onde poderia ter indicado esta compra aqui no dia 23 de julho, tá? A gente poderia ter comprado ali. Que nem eu falei aqui, foi um dia que foi. Nesse dia que eu falei que a gente poderia ter comprado, porque a gente tinha indicado a compra lá atrás, não andou, a gente cancelou a compra, né? A gente cancelou a ideia de compra, ó, não dá para comprar porque ele caiu, né? E agora voltou a subir com força. Então, nesse dia que a gente falou, olha, quem sabe pode ser que aquela compra que não deu antes agora dê. E realmente deu, né? A gente falou que uma das preocupações ia ser esses topos anteriores e foi onde segurou o preço. Ontem sentiu bem, tá? Ontem sentiu bem o todo, né? O exterior, que o pessimismo global, digamos assim, ela sentiu bem, ela chegou a cair 7%, tá? Mas hoje, que era para ser um dia mais que a gente viu o Ibovespa subindo bem, recuperando bem, hoje ela não recuperou tão bem, né? E sem volume, né, pessoal? Então, ainda, ainda eu tô com preconceito com o Pine 4 e hoje também eu continuo com esse preconceito. Se tu tá comprado, tá tudo certo, tá? Esse 7% era o que tu já tinha feito, já daria para ter feito aqui, talvez, se tu quisesse ter feito uma parcial, até alguma coisa assim. Não fez, tá tudo bem, vamos ver se ela vai continuar para dar a parcial lá nos 16% de alta aqui que a gente estava querendo nela para alvo primário, né? Na verdade, acho que o nosso alvo estava mais aqui perto dos 14 e alguma coisa que a gente falou que poderia ser, tá? Mas é isso, tá? Para a Pine, eu acho que está comprado, pode seguir. Agora, se voltar a trabalhar aqui abaixo, aqui, vamos ver se ela segura na média móvel de 200. Se não segurar na média móvel de 200, eu digo para te sair fora e vamos parar de olhar para a Pine 4. Vou tirar da minha lista aqui, ô coisinha que todo dia a gente está olhando, né? Depois de Pine, a gente tem Petro. É... Pô, para quem não lembra, né? Bom, vamos analisar aqui. Petrobras, a gente, depois de uma longa lateralização aqui desde junho de 2025, desde antes aqui, desde abril de 2025 até o final do ano, ela vinha lateralizando. Quando começou a entrar mais fluxo gringo aqui na bolsa, a partir de janeiro, a gente vê que ela rompe a resistência que estava segurando por um ano ali, né? E aí começa a ter um movimento altista, que é esse aqui que eu estou tentando, que eu vou conseguir, pessoal, colocar aqui para vocês, né? Que a gente vê esse movimento altista, né? Bem íngreme aqui. Então ele sobe bem quando vem o fluxo estrangeiro. Aí começa a guerra
aqui começa a guerra, né? Começa a guerra lá, o petróleo começa a subir, então ela começa a subir mais por causa do petróleo, começa a lateralizar na região de topo, querendo talvez ganhar topos aqui, né? Porém, a gente começa a ver que tem acalma-se lá a guerra, né? Tem o MOU lá que eles chamam lá, né? O entendimento entre Estados Unidos e Irã, cai bastante o preço do petróleo e aí a Petrobras começa a corrigir, não coincidentemente, para a região de preços aqui onde estava antes de ter toda a alta do petróleo do início da guerra, né? Então, aqui onde está o meu mouse aqui é o início da guerra, e olha quando o petróleo volta mais ou menos para o mesmo preço, a Petrobras volta para o mesmo preço, né? O que acontece a partir de então? A gente vê que voltamos a ter tensões com a guerra, voltamos a ter o preço do petróleo subindo para 85. Ontem chegou a bater, ontem, chegou a bater $100 o barril de novo, né? Então a gente viu esse movimento altista. Mas vamos lá, o que eu vou dizer para vocês? A gente, quando estava começando essa guerra, Petrobras, talvez não coincidentemente, que é uma coisa que eu acho legal da análise técnica, sem tu saber desse contexto todo, tu conseguiu ver que, poxa, ela tá começando a romper aqui, querendo romper a tendência de baixa recente aqui, né? Essa correção, essa queda recente aqui que a gente viu desde, desde o início de maio aqui, certo? Também tá começando a romper, tava querendo romper, gente, mesmo que no movimento lateral, e aqui, ó, começou a botar uh, volume na compra. A gente falou, poxa, quem sabe a gente pode comprar Petrobras? Poderia ser uma compra. Vocês já devem saber de programas anteriores que eu não faria essa compra porque eu ia estar me colocando à mercê de movimentos geopolíticos que aí daqui a pouquinho é que nem resultado, certo? O Trump falou uma coisa, Irã falou outra, se acertam lá de um dia para a noite, o petróleo começa caindo 10%, que nem teve esses dias atrás, e aí Petrobras abre com um gap lá para baixo, né? Então, mas a gente viu que realmente andou, né? Se tivesse comprado aqui, teria dado saída já, voltou a testar fundos aqui dessa lateralização, e deixa eu tirar aqui, que já teria dado, né? Se a gente tivesse feito a compra, a gente vê que teria dado algo aqui certinho. Se tu fez, parabéns, deu, é, deu bom, tá? Se tu não fez, eu te entendo, que eu também não fiz, também não faria, também não recomendaria, porque eu não quero, eu não gosto de ficar tão à mercê assim desse tipo de situação, tá? Aqui a gente está vendo que daí ela começa, a gente vê bastante gap justamente por causa do preço do petróleo, tá, pessoal? O que eu quero dizer com gap? Olha como ela, todos os dias que ela quase abre com bastante diferença. Aqui fechou, abriu outro dia aqui. Aí aqui fechou, abriu outro dia aqui. Aí aqui fechou, aqui. Aqui fechou, aqui abriu outro dia. Aqui fechou, aqui abriu outro dia. Entendeu? A gente vê que ele tá, abre com bastante diferença aqui justamente por causa disso, tá? Porém, contudo, entretanto, Petrobras também divulgou resultado não, né? Mas divulgou a produção recentemente e veio bom também, né? Veio um pouco, veio com alguns recordes aí. E aí ela está seguindo talvez esse movimento altista, muito provavelmente possa romper, a depender, claro, do preço do petróleo, que depende da guerra, mas pode vir a romper esse suporte, essa resistência aqui formada pelos fundos anteriores. Se romper aqui, eu acho que ela vai ter sim um movimento de continuidade de alta. Por quê? Por quê, pessoal? Porque a gente está vendo justamente aqui alta, fundo, alta, é um pivôzinho, né? É um pivôzinho de alta, se romper aqui, vai ter a continuidade do movimento de alta. Meu problema é que, de novo, eu não vou operar, não vou entrar mais em Petrobras para curto prazo, porque fico sempre pensando que pode acontecer com o petróleo. E dois, é isso aqui, tá? Se eu for comprar rompendo aqui, o melhor stop, o stop mais próximo vai ser abaixo dessa mínima aqui, tá? Que ainda não está tão seguro, porque para mim o melhor ainda seria abaixo dos 40 com 65, tá? Se eu colocar o stop aqui, olha onde é que vai ter que estar o meu alvo. Dentro do meu operacional, dentro do meu risco-retorno, eu vou ter que ter o retorno que está acima das máximas. Então eu tenho que estar dizendo, cara, esse movimento de alta aqui, ele vai ter que dar continuidade para aquele outro movimento de alta, que aí eu não tenho essa certeza. Eu gostaria que o meu alvo ficasse abaixo dos 48,95, que é o topo aqui dela, né? Ficando ali tá ótimo, eu não preciso que ela dê continuidade. Aí se quiser, tu não precisa, chega lá, beleza, poxa, vai lá, realiza 80% da posição, segura um pouquinho, porque vai que rompa, daí tu tá no papel, tá tudo certo. Não dá, não cabe, tá, pessoal? Então, não faria essa posição. Se tu tá em Petrobras, ótimo, ótimo, eu acho que ela tem tudo para subir.
fica de olho em notícias geopolíticas, entra lá no site da Cultus Capital lá, que a gente todo dia está tendo notícias geopolíticas da guerra, porque é isso que tem movimentado bastante os mercados. Então, se atualiza lá para saber se teve alguma coisa ou não. Se começar a ter, vamos fazer paz, quem sabe é o momento de zerar tua posição. Então, vai ser um stop muito mais por notícias, por acontecimentos, do que por um stop técnico aqui, tá? Basicamente, eu faria isso com Petrobras. Depois de Petrobras, a gente teria Pão de Açúcar, mas eu não vou analisar Pão de Açúcar, pessoal, tá? Porque eu quero trazer aqui para vocês algumas outras ações aqui, que vai ser Rainer, que eu tinha visto que tá num lugar interessante, então Priner, eu não sei, acho que é Priner o nome, tá? Não sei porque eu meto isso. Priner, a gente analisou recentemente, a gente viu que ela tá num canal de alta, tá? Um canal de alta forte aqui, forte não, né? Mas de muito tempo, tá? Desde 2023 ela vem nesse canal de alta, vem subindo. Claro que ela vem, lateraliza meio ano, cai, lateraliza meio ano, volta a subir, mas ainda dentro, né, tipo 2025 aqui, ela meio que lateralizou o preço, né? Se nós for olhar, certo? Se nós for olhar aqui, a gente vê que ela ficou nessa faixa, ok? Porém, porém, num prazo maior ela está subindo. Em 2025 ela começou a subir, aí fez um topo duplo, caiu, perdeu o fundo, começou a querer fazer um movimento de queda, não resistiu ao movimento de queda, começou aqui sim a gente vê um mini Vzinho aqui, né? Dentro do movimento maior, a gente tem um movimento de queda seguida por um movimento de alta, colocando de novo nessa região, nesse suporte aqui, tá? Mas esse suporte aqui está vindo um movimento recente altista, né? Que a gente pode ver por essa linha de tendência de alta. O rompimento pode fazer voltar a testar a região dos 21,84, que é o topo aqui já feito, ou ainda continuar na tendência primária de alta, que vai nos levar daí sim a testar de novo o topo do canal, tá? Eu acho mais difícil eu querer levar até esse topo do canal. Eu, Jorge Fila, eu gostaria que coubesse até o topo anterior, tá? Que é aqui nos 21,87. Infelizmente, se eu comprar rompendo isso aqui, o meu stop teria que estar abaixo desse candle de reversão que foi feito aqui no dia 20 do 7, 21 do 7, certo? Esse candle de reversão aqui do dia 21 do 7, teria que colocar meu stop abaixo dele. E aí não cabe a minha operação, de novo, mais uma operação minha que não cabe, que poderia ser feito, mas que não cabe, então eu não faço por causa do meu risco de retorno. Isso para mim, vou dizer para vocês, tá, pessoal, que às vezes vocês podem achar que é bobagem, poxa, estou perdendo um monte de operação, que deveria estar operando. Não, tá? É isso aqui, é eu ser rígido com relação a essa minha regra primeira, que é o risco retorno, que me fez eu ser muito positivo, certo? Que me fez eu ter resultados ótimos em swing trade no longo prazo. Senão tu vai ganhar muito num dia, vai ganhar muito num mês, no outro mês tu devolve tudo, porque tu não tem uma consistência. O que vai te fazer ser consistente, principalmente, é tu saber a tua gestão de risco, o quanto tu ganha por operação versus o quanto tu vai perder pelas operações e ter operações respeitando isso sempre, tá? De novo, rompeu aqui, para mim não cabe. Para você, se tu tem um retorno diferente ou quiser achar um fundo mais arriscado, por exemplo, perdendo aqui, por quê? Não sei, porque tu quer. É o mais correto? Não, não é o mais correto. O mais correto talvez é deixar o teu stop, então pelo menos abaixo da linha de tendência de alta, tá? Pelo menos abaixo da linha de tendência de alta. Que a gente vê que tá longe também, né? Não cabe. A única coisa que caberia é se tu botar esse teu stop abaixo da mínima de ontem, arriscando bastante. O que eu acho que vai acontecer com o papel? Eu acho que amanhã ele pode abrir rompendo isso aqui, tá? Pode abrir rompendo. Por quê? Porque hoje ele está num movimento com volume alto, tá? Acho que vai romper. Então, se tu quer fazer uma operação, se tu tem mais apetite a risco, tu, tu quer tentar botar uma compra aqui, não julgo. Não te julgo, acho que tá certo. Só não pode querer vender o papel, tá? Só te digo isso.
Agora, Priner pode ser uma compra. Ok, pessoal? Então, Priner está falado aqui. Outra que eu queria trazer para vocês, já que nós falamos de positivo, que é meio de tech, eu gostaria de falar de TOTUS também, né, pessoal? TOTUS também está no momento melhor aqui da ação, tá? Melhor. Por quê? Porque TOTUS, vamos lá, né? Ela veio do movimento altista no início de 2025, começou a lateralizar numa região aqui de topo, né? Aqui a gente via que vinha topos crescentes e fundos. Aqui é um alargamento praticamente, tá? Vamos trazer aqui mais próximo, porque eu estou chegando no fim do programa aqui, estou querendo fazer rápido e aí às vezes acaba ninguém entendendo o que eu estou falando, tá? Tá aqui, ó. Aqui está um alargamento, por quê? Porque a gente está vendo que os topos estão subindo, né? Então ela começa a trabalhar numa região de preço maior e o fundo não está subindo, né? Então a gente está vendo que ela está fazendo cada vez topos maiores, ou seja, tendo pernadas de alta e de baixa com mais intensidade, tá? Até que ela chega aqui em final de 2025, início de 2026, ela começa a lateralizar aqui sim, daí dentro desse canal mais amplo, com uma faixa, com um range maior aqui de trabalho aqui de 15%, certo? Até que fevereiro, final de janeiro aqui, ela já começa a cair forte, muito forte aqui por disrupção, aquela coisa toda que o pessoal começou a se preocupar com software, software as a service. Eu já expliquei isso aqui mais para trás, tem algum programa que eu não vou falar muito sobre isso. Mas beleza, caiu, começou a tentar lateralizar e aqui a gente vê que tem uma tendência essa linha de tendência de baixa foi feita e foi respeitada até agora. Até agora. Então ela vinha, lateralizava, testava a linha de tendência de baixa, caiu de novo, lateralizou, voltou, testou de novo, não conseguiu, perdeu fundos anteriores, voltou a lateralizar e agora testou e não respeitou mais, ou seja, rompeu essa linha de tendência de baixa e está querendo romper o que? Romper também os topos anteriores, certo? O que me diz que ela pode finalmente querer atingir preços, patamares de preços acima do que ela vinha trabalhando, que faz tempo que não faz, né? A gente vê que aqui desde então os topos sempre foram ou no mesmo preço ou abaixo, ou igual ou abaixo, ou igual ou abaixo, ou abaixo ou igual, e agora ela está querendo fazer máximas acima dos topos anteriores, que isso pode sim ser um movimento de reversão de tendência, tá, pessoal? Então, vamos ficar de olho, tá? Eu, infelizmente, vou ter que falar para vocês que também não cabe aqui. O ideal seria se eu comprasse aqui, colocar o stop lá embaixo. Eu vou ter região de fundo que trabalhou aqui, região de fundo que trabalhou. Vou botar aqui para que vocês entendam, né? Essa região de fundo que trabalhou aqui, aliás, tá? Vai ser um primeiro momento que possa segurar, uma primeira resistência. Tem uma outra resistência que foi essa região de topo que trabalhou aqui, que também pode segurar. Tem a média móvel de 200 que também pode segurar. Então eu tenho 3 lugares aqui que pode segurar o preço antes de chegar aonde eu deixaria a primeira parte da minha compra, né? A minha parcial, ou seja, se eu comprasse 200 papéis, aqui eu ia deixar 100, digamos, né? Então não ia dar certo, não vai dar certo para mim, não cabe, tá? Ou, o que, que eu posso fazer então? Não quero tentar entrar em TOTS. Poxa, vamos tentar então trazer o stop para um lugar bem mais arriscado. Seria na mínima de ontem também, que nem a gente fez lá. Ainda assim, eu ia ter uma região aqui que ia ser de briga, que eu ia ver o que, que ia acontecer e ia ter que torcer para o papel brigar. Não gostaria de entrar, mas aqui já cabe melhor, né, pessoal? Aqui já cabe melhor, dá para tentar comprar, torcer para que rompa isso aqui e aí tentar deixar o papel, deixar toda a mão inteira, né, não fazer a parcial aqui embaixo, deixar a mão inteira mais próximo dos 35,90, tá? Não vou fazer isso, mas segue aqui como uma dica para quem tem um pouco mais de estômago, né? Quem está podendo correr mais risco. A minha carteira aqui eu já estou com bastante operações, então não estou precisando fazer isso agora, tá? Perfeito, pessoal? E por fim, vamos falar de banco mercantil, que faz tempo que a gente não fala, e também eu acho que está num ponto importante, tá, pessoal? Banco mercantil, ele veio do movimento de alta, né, que a gente já comentou aqui, movimento de alta forte, lá em 2025, começou a lateralizar no topo, aqui numa região de topos, né, também fazendo fundos ascendentes, ainda fazendo topos ascendentes, né,
mas sem muita força, não conseguindo mais romper essa região de topo aqui que anterior, tá? Uma região, tá? Eu não vou falar que é o topo em si, não vai ser um ponto específico, um preço específico, uma região, tá? Então tá trabalhando aqui, também começou a trabalhar de novo, tentou romper de novo aqui com força, né? Olha como veio aqui em final de maio, né? Que ela veio com olha de volume, cadê o volume? Não tá nem aparecendo, tá aparecendo todos. Tá aqui o volume, né? Olha como o volume vem mais forte, como o volume cresce aqui a partir de metade de 2025, não conseguiu, e aí devolveu com volume também, tá? Devolveu com volume, começou a cair quase em linha reta, respeitando aqui essa LTB, e hoje tá querendo sair fora, tá? Tá querendo sair fora, tá respeitando essa região de fundos, mas, tá querendo sair fora, tá, mas tá querendo sair como? Tá querendo sair sem volume, pessoal. Olha, só vamos reparar aqui, olha a cor dos das barras de volume aqui, tá? Quais são as barras de volume, qual é a cor das barras de volume mais forte? É venda, é venda, é venda. Todas as vermelhas têm volume mais forte, tá? E essa aqui de ontem quase rompeu esse fundo anterior com volume mais forte, certo? Então, tá querendo te enganar. Se tu não olha volume, essa maçã aqui tá querendo te enganar, certo? Por enquanto, poxa, eu vou querer romper aqui, poxa, eu posso comprar porque vai ter esse rompimento, então ela vai entrar no movimento ou de alta ou de lateralização, vou tentar entrar aqui, vamos fazer essa compra, vamos todo mundo, vou botar todo o meu dinheiro aqui e vamos que não tem erro. É um candle aqui, Marubozu, né? Força, faz o que tu quiser, aqui é um engolfo, não é um engolfo aqui, é quase um candle, um padrão de reversão aqui. Dá para levar, vou ganhar dinheiro, né? Pode ser que vá, pode ser que vá, mas o volume aqui, meu amigo, isso aqui não está me indicando muita compra, tá? Pelo contrário, o que que eu preferiria fazer? Eu preferia ver ele romper esses 54 e 36, que é o fundo aqui, e esse topo, e aí eu vender. E aí eu vou vender ela, por quê? Porque ela está numa tendência de baixa. Então, o que que eu quero trazer com vocês, para vocês aqui, Banco Mercantil, que às vezes, se a gente analisar só o preço sem volume, pode ser um pouco é, mentiroso, tá? Pode não te contar a história como um todo. Se nós for ver aqui, por exemplo, olha o OBV, tá, pessoal? Vamos olhar aqui o OBV dele. Olha o OBV como tá forte de queda. Meu Deus, cara. Como ela tá forte, como ela vem respeitando essa tendência de queda, uma tendência forte também o OBV apontando para baixo, né? Então, eu ficaria meio assim de fazer essa compra, tá, pessoal? Eu não compraria, eu preferiria até talvez vender este papel. Claro, pode ser que aconteça amanhã um volume maior aqui rompendo, né? Um candle mais forte aqui com mais volume, pode. Aí sim eu vou olhar esse papel mais para compra, tá? Bom, pessoal, estamos aqui chegando ao final, acho que tá bom, já olhamos bastante papéis, né? 1 hora de programa, 1 hora e 3 minutos de programa. Gostaria de agradecer a todos, né, que ficaram aqui hoje, com problemas técnicos e tudo, se vocês acompanharam aqui sem me ver, acho que deve ter sido até melhor, né, não precisar me ver. É, mas enfim, hoje foi um programa que foi interessante, achei que a gente teve bastante ações aqui para olhar. Destaco entre elas Panvel, voltem atrás que tem coisas interessantes em Panvel. Priner, PRNR3, né? TOTUS também tá com uma carinha boa, tá? Pra gente ver. E claro, né? Sempre cuidar que estamos em temporada de balanço. Para quem não entende quando eu estou dizendo isso, voltem no momento aqui que eu falei de SAMB3, que aí vocês vão entender por que tenham cuidado com temporada de balanço. Olhem bem o que vão fazer. Agradeço a todos. Amanhã, sexta-feira, pessoal, vai estar encerrando a semana. Vamos com calma e sempre ganhando um pouquinho, tá? Obrigado a todos e uma ótima noite.